Olá, eu sou a professora Angelita Fuli, bem-vindo, bem-vinda a mais um momento para um bate-papo, uma partilha sobre mais um conteúdo especial preparado com carinho para você. Nós viemos conversar hoje sobre neurociência e educação. Eu sou neuropsicopedagoga institucional, também finalizando e aprimorando a minha formação em neuropsicopedagogia clínica, e vim conversar aqui com vocês um pouquinho sobre a relação entre neurociências e educação. Essa partilha, eu quero fazer uma proposta diferente para você. Ao invés de nós começarmos pelos conceitos da neurociência e um aprofundamento nesses conceitos para relacionar com a educação, a minha proposta é que nós aprofundemos conceitos sobre educação para então conseguirmos relacionar com neurociências, certo? Bom, para a gente começar a nossa conversa, nossa partilha, a minha proposta aqui é a gente falar um pouquinho sobre neurociências, pelo menos questões bem básicas, para você que está chegando agora nesse mundo, entender como que ela se constituiu como ciência, certo? A neurociências tem o objetivo de compreender como os fluxos, de sinais elétricos produzidos através dos nossos circuitos neuronais formam a nossa mente. E dentro dela, também busca compreender como percebemos, agimos, pensamos, aprendemos e lembramos das informações. Nós temos profissionais das mais diferentes áreas que buscaram fazer um estudo aprofundado sobre a compreensão desse funcionamento. São profissionais vindo de áreas como medicina, biologia, física, química, matemática, de áreas de humanas e de áreas de exatas, para compreender o funcionamento do sistema nervoso. Isso mesmo. Dentro desse objetivo das neurociências, que ainda é uma ciência jovem, em 1970 surge a Society for Neuroscience, que reuniu os grandes estudiosos nesta área, ok? Para que pudesse ampliar os seus estudos sobre o encéfalo, seu funcionamento e a sua relação com a produção de respostas do nosso organismo, que são entendidos como comportamentos, em qualquer área ou em qualquer situação de vida, certo? A partir do momento que esses cientistas, médicos, biólogos começaram a perceber como que funciona esse sistema, eles perceberam que não há a possibilidade de se compreender isso a partir de unicamente com uma vertente exclusiva sobre conhecimento ou sobre ciência. Precisa-se de uma interface interdisciplinar com abordagens tradicionais do que vem se construindo sobre o entendimento de comportamento, aprendizagem, estrutura de pensamento, como se produz a memória ao longo dos anos em todas as áreas da vida. Prova disso é que, à medida que a neurociências veio crescendo, e uma grande revolução dela foram os exames de neuroimagem nos inícios dos anos 2000, para compreender esse funcionamento, o que acontece? Muitas outras áreas, como economia, marketing, a própria tecnologia, começou a conversar mais com essas neurociências para entender o funcionamento desse encéfalo. E a partir daí surgiu o neuromarketing, programação neurolinguística, outras ciências que pudessem então fazer essa interface com o funcionamento do encéfalo e outras formas de comportamentos produzidos pelo ser humano. E com a educação, gente, não podia ser diferente. Por que não podia? Porque é na educação em que o ser humano está intimamente ligado com um processo importantíssimo para o encéfalo, que é a aprendizagem. Então, este é o primeiro elo que começa a unir educação e neurociências. A partir do início dos anos 2000, isso foi tomando um pouco de força, com mais contundência, fora do Brasil e depois dentro do Brasil também, certo? Porém, quando se fala de neurociência e educação, a percepção e a impressão, digamos assim, que se tem é que de educação nós entendemos muito e a novidade é neurociências. Mas cada vez mais,
quando nós entramos nos cursos em que se discute neurociência aplicada à educação e nós temos um grande percentual de pessoas da própria área da educação ouvindo para esses cursos profissionais de áreas que são correlacionadas a ela, como psicologia, fonoaudiologia, tende-se a ter a impressão, como disse, de que nós precisamos saber mais sobre educação. Por isso que eu estou aqui, para falar um pouquinho sobre os aspectos educacionais que são importantes a gente conhecer para entender como então essa educação se relaciona com a neurociências. Como pedagoga, a partir dos 23 anos de experiências que tenho em educação, nos diferentes níveis, seja da educação infantil, ensino fundamental, médio, superior, pós-graduação, a gente sabe e tem por excelência sempre explicar para os nossos acadêmicos que a educação ela é composta como um fenômeno que tem diferentes aspectos. Um aspecto importante a se considerar nesse momento é o aspecto filosófico, que é o que origina a maioria, né, o que originou a maioria dos conhecimentos que hoje nós temos comprovados ou não em neurociências, certo? O que esse princípio filosófico nos traz? Que todo conhecimento, toda informação que se tem, de uma forma ou de outra, é necessário se passar de geração para geração. Para quê? Para que a educação possa possibilitar ao homem uma continuidade do seu trabalho para o seu contexto de vida, né? Então, quando a gente olha ainda para séculos antes de Cristo, dos grandes filósofos, Platão, Aristóteles, é isso que acontece. Esse é o primeiro movimento da educação e tem esse aspecto filosófico, né, do amor à sabedoria, de saber como continuar a viver a partir de indicações sobre do que foi construído historicamente por outras gerações, para que a gente possa dar continuidade à nossa vida através do trabalho, certo? Importante associar a esse aspecto filosófico o aspecto histórico e social. Por quê? À medida que esse conhecimento vai passando de geração a geração, se constrói a cultura humana, aquilo que várias pessoas aprenderam e aplicaram em seus contextos de vida e que, por se repetir de geração em geração, atinge um estágio muito complexo de organização. E a partir daí, então, é necessário entender que há formas específicas para que se transfira esse conhecimento e esse conhecimento seja útil, tenha sentido e significado para as próximas gerações. O ser humano começa a perceber que não são todas as pessoas que conseguem fazer essa transmissão, que possibilitam a aprendizagem desta cultura de maneira eficiente. Alguns sim, outros não. Então, começa-se a criar uma consciência sobre a necessidade do ato de educar, de se ter na sociedade uma pessoa que passo a passo, de maneira organizada, dentro de um espaço, de um sistema, de regras constituídas, inclusive de tipos de profissão, porque na minha vida eu preciso de algum tipo de trabalho para dar continuidade a ela, e não só o remunerado, mas o trabalho no sentido de produção humana, certo? Para que a gente tenha a continuidade da espécie e a nossa evolução, ok? Qual é a necessidade que nós temos nesse momento? De se criar espaços oficializados em que tenhamos pessoas capacitadas para se fazer essa transmissão. E quando a gente começa a olhar para essas pessoas que precisam estar capacitadas, a gente começa a entender o seguinte, peraí, se não pode ser feito de qualquer jeito essa transmissão ou possibilitar essa aprendizagem, é porque tem algum outro aspecto que é necessário levar em consideração. E esse aspecto está diretamente relacionado a como o ser humano se desenvolve e como ele aprende. Então, além dos princípios filosóficos, históricos e sociais, se agrega a necessidade dos aspectos psicológicos, ou seja, compreender como o ser humano aprende e
como essa relação de aprendizagem, essa relação de desenvolvimento se relaciona à aprendizagem, certo? O cérebro, ele se transforma a partir do momento que eu vou aprendendo e evoluindo, amadurecendo e aprendendo. E isso acontece desde o momento da concepção, da gestação, por toda a minha vida, que vai ocorrendo de forma infinita, e só vai ter uma terminalidade quando o ser humano irá a óbito, quando ele morrer. Então vejam, a partir do momento que eu tenho mudança no desenvolvimento, eu preciso entender que terei novas aprendizagens para conduzir a minha vida, certo? Algumas dessas aprendizagens são importantíssimas, observando o que foi produzido culturalmente pelo homem e precisa ser aprendido, certo? Passado de uma geração para outra. Por quê? Se toda vez que chegar uma geração aqui, né, nesse planeta, tiver que começar todo um processo de construção de conhecimento do zero, imaginem, a gente não teria evolução. E o que está se dizendo com a educação? Olha, estamos criando uma forma, né, existe uma forma de informarmos as novas gerações sobre os conhecimentos construídos para a evolução, fazendo isso de maneira especializada, certo? E a partir daí, o que começa a aparecer? As instituições de ensino, as escolas, as instituições de ensino superior e os sistemas de ensino, ou seja, busca-se se constituir regras que se instituem quais são os espaços, formas e o que, na verdade, nós temos como obrigação passar de uma geração para outra. E aí entra um novo aspecto, que é o aspecto legal, certo? Sempre faço essa pergunta: em que educação vamos aplicar a neurociências? Certo? Vejam, se nós temos aspectos filosóficos, psicológicos, históricos, sociais, nós temos que olhar para essa produção para compreender como que hoje, dentro da educação que nós temos, a neurociências vai se relacionar. Quero dizer que para o pai, para a mãe, é importante conhecer de neurociências? Sim. Mas para os profissionais que estão intimamente relacionados com a educação na área da gestão, na área da docência, existe um outro aspecto importante, que é o aspecto legal a ser considerado. E aí é importante lembrarmos aqui do artigo 1 da LDB, que prevê a educação como que é um processo formativo que pode acontecer em diferentes contextos, no familiar, na convivência de grupos humanos, em instituições de ensino, em movimentos sociais. Mas faço uma pergunta: qual é o local que cuida dessa transmissão ou dessa organização da cultura humana, certo? Para transmitir de forma didática ou possibilitar a compreensão desse conteúdo de forma didática ao ser humano? São as instituições de ensino, são as escolas, certo? São as instituições de ensino superior. Então vejam bem, a partir de todo esse movimento, de todo esse olhar, de considerar todos esses aspectos que a gente trouxe aqui, psicológicos, históricos, sociais, filosóficos e também legais, tá? É a educação esse espaço responsável por cuidar da inserção de um ser humano que está chegando nessa sociedade, né? Eu não diria só inserção, mas cuidar do acesso desse ser humano aos conhecimentos que foram produzidos ao longo da existência humana, tá? Que começam a ser transmitidos nas famílias, na religião, na comunidade em geral, mas que em algum momento, após certo amadurecimento, é importante receber esses indivíduos gradativamente em espaços sociais, né, que são organizados para a promoção do ensino e no qual nós podemos fazer parte deles até a vida adulta, certo? Vejam bem, até aqui nós falamos dessa história, desse contexto, de olhar para o fenômeno educacional como algo possível e com múltiplas faces para se relacionar a neurociências. Qual é a ciência que me possibilita ter esse olhar, gente? É a pedagogia. Então, vejam que não há como nós falarmos de neurociência aplicada à educação sem resgatar
a importância da pedagogia, dessa ciência que muitas vezes é tão menosprezada, minorizada na nossa sociedade, e a gente precisa ter ao nosso lado. Por quê? Senão a relação entre neurociência e educação ficará somente num plano científico, dentro de bancadas, em que pessoas que estão estudando o encéfalo de outras áreas vão dizer para quem é da educação como que ela tem que agir. E, na verdade, quem vai definir como tem que ter de agir com a neurociências para levar ela em benefício da educação são os pedagogos, certo? Então, vejam como é importante essa nossa conversa, correto? Nós já sabemos que as neurociências, elas reúnem saberes científicos voltados ao estudo do sistema nervoso humano, desde que ele se origina, olhando os aspectos biológicos da sua evolução, que inicia da tenra idade, desde a concepção até a idade adulta, vai para o envelhecimento. E é nesse movimento que a neurociência e a educação encontram um outro ponto, um outro item que constrói esse elo da relação entre elas, que é a formação do intelecto e a cognição humana, que são decorrentes ou são pré-existentes, quando eu falo de cognição, a aprendizagem. E isso vai ocorrer durante a existência inteira, certo? Porém, é importante considerar que quando eu falo de sistemas educacionais, eu preciso ter a clareza de como está organizado, por exemplo, o sistema educacional brasileiro. E é por isso que a gente traz as questões legais. A nossa criança pequena entra na creche, na educação infantil, desde os 4 meses de idade e tem uma jornada durante a vida inteira já acompanhada por 2 tipos de organização social, a escola e a família. Nesse momento aqui, é importante a gente considerar essas 2 formas de organização, mas chamo a atenção de todos justamente para as instituições de educação infantil, para as instituições de ensino fundamental, médio e ensino superior, para que a gente possa entender, por exemplo, como que o desenvolvimento e a aprendizagem, à medida que o ser humano vai evoluindo, e eu vou compreendendo organicamente esse processo de evolução pelas neurociências, se relaciona com o plano didático, metodológico, que é do ensino, que é da educação e que mora na pedagogia, certo? E é por isso, é esta relação que vai fazer a gente compreender, por exemplo, como os conteúdos das disciplinas escolares podem ser aproveitadas pelos seres humanos. Será que o que nós estamos ensinando tem significado e sentido para essas pessoas no nível de desenvolvimento que a gente oferta esses conteúdos para ela dentro das instituições de ensino? Será que a numerosidade, leitura, tipo de letra, script, cursiva, aritmética são ofertados no nível de desenvolvimento adequado? Será que nós sabemos lidar com funções executivas, funções cognitivas durante a infância e a adolescência? Será que nós sabemos relacionar tudo isso ao desenvolvimento do ser humano, considerando o aspecto escolar? Nós temos um doutor que se chama Bartoszek, da Universidade Federal, Amaury Bartoszek, da Universidade Federal do Paraná, que tem um artigo de 2021 em que ele participou de um evento em Portugal, que ele fala da importância de a gente compreender a evolução dos sistemas nervosos, fazendo uma comparação entre o humano e outros sistemas de outros organismos para compreender essa importância da evolução relacionada à aprendizagem e dela principalmente com os conteúdos das disciplinas escolares. É muito bacana, indico para vocês fazerem a leitura, certo? Por quê? Porque o que ele está trazendo nesse artigo é algo muito importante no sentido de resgatar a necessidade da pedagogia, tá? Congregada à educação para fazer a interface com as neurociências, certo? E nós que somos da pedagogia, é importante compreender neste momento que nós não estamos falando dela como a ciência que estuda a educação simplesmente por uma fala sem fundamento. Nós temos José Carlos Libânio, Demerval Saviani, Selma Garrito Pimenta,
que são pesquisadores ou que foram pesquisadores de instituições como a USP de São Paulo, a PUC de São Paulo, a Unesp de Botucatu, a Universidade Federal de Goiás, e que trazem a pedagogia como essa ciência que estuda a educação, que tem como objeto a educação, e mais, que colocam a necessidade desse profissional que trabalha na educação de fazer ciência se capacitando. Independente do nível de desenvolvimento do aprendiz com que ele se relaciona, independente do local onde houver uma ação educativa, esse profissional tem que estar capacitado, certo? É desta forma, então, que a gente acredita, certo? Tem a evidência da necessidade de olhar para o processo de educação informal como um processo que favoreça e movimente a aprendizagem humana, tá? E esses responsáveis estejam preparados, entendendo aspectos relacionados a desenvolvimento e a sua relação com a construção do conhecimento. Por quê? Porque a instituição de ensino é a instituição que promove, é a maior promotora nas questões, se a gente observar a organização social, ela é a maior promotora da relação entre o sujeito que aprende e o conhecimento historicamente produzido pelo homem, certo? Dessa forma, como nós vimos falando, a pedagogia, tá? Ela tem um papel importante como investigadora da realidade educacional, para deixar claro, explicitar quais são os objetivos que ela tem para promover a sua intervenção ou a sua mediação na relação do conhecimento com o sujeito ou com o indivíduo que aprende, deixando muito organizado e claro os modos de ação para com que se promova, tá? Essa aprendizagem de maneira eficaz, com uma intencionalidade definida, com problemas que sejam possíveis resolver dentro dos aspectos educacionais, através de apórticos teóricos que venham da psicologia, da filosofia e de todos os aspectos que nós trouxemos aqui e que embasam a educação. Um neurocientista brasileiro chamado Robert Lent, certo? Ele já nos traz algumas informações importantes sobre a aprendizagem e a educação, ou a neurociências, a aprendizagem e a educação. De certa forma, o que ele coloca? Na nossa vida cotidiana, a partir do nosso nível de desenvolvimento, a gente tem tipos de aprendizagem diferenciadas que vão das mais simples até as mais complexas. E é dentro da educação que nós temos um modo estruturado de se aprender ou aprender, que envolve duas partes muito importantes: aprendizes e professores. Então vejam que o princípio didático da pedagogia, de que nós temos sempre alguém que aprende e alguém que ensina, e que esse alguém que ensina precisa estar atento aos objetivos e aos modos de como se ensina para o aprendiz avançar. Robert Lent, pautado na neurociências, diz: sim, nós teremos sempre alguém mais experiente para trabalhar com esse aprendiz, que é alguém menos experiente, que é alguém ainda que não conhece tudo, e que esta pessoa mais experiente, mais vivida, com um nível evolutivo de desenvolvimento e de aprendizagem diferente deste, pode contribuir. Por quê? Porque ele conhece um modo efetivo de possibilitar para si, né, nesse aprendiz, possibilitar para esse aprendiz a construção do conhecimento, certo? Então, se a gente analisar um outro ponto, além de aprendizagem, das questões da cognição, da construção do intelecto, um outro ponto que precisa ficar muito claro, que está no elo, tá? Entre neurociência e educação, é a construção do conhecimento.
a cognição humana que precede o processo de aprendizagem. Olhando para todo esse cenário que a gente traz aqui, vejam que a gente nem mais está falando de 3 ou 4 ciências. Nós estamos falando de muitas ciências. É medicina, é filosofia, é psicologia, é anatomia, é fisiologia, todo esse relacionando para a construção de um novo conhecimento. E que talvez tenhamos que ousar e dizer que a interdisciplinaridade não é mais um modo de relação adequado entre elas, de conexão, e sim a transdisciplinaridade. E quando a gente faz essa observação, no final da primeira década, tá, dos anos 2000, acompanhando um grupo de professores e educadores, a gente chega à conclusão de que essa relação ela pode ser transdisciplinar e há a necessidade de um surgimento de um novo entendimento sobre a forma de cuidar da aprendizagem humana que é necessário surgir na sociedade brasileira. E essa relação entre neurociência e educação que se intensifica faz com que surja a neuropsicopedagogia, que é a área hoje a qual eu tenho a minha formação, para as áreas institucional e clínica, certo? A neuropsicopedagogia, segundo a Sociedade Brasileira, é uma ciência transdisciplinar que fundamenta os seus conhecimentos na neurociência aplicada à educação, mas com uma interface. E essa interface precisa ser com a pedagogia e com a psicologia. Porém, da psicologia, que segundo Lente é uma área que se relaciona muito fortemente com a neurociência, nós buscamos a disciplina de psicologia cognitiva. E são elas que vão nos fazer compreender o funcionamento do sistema nervoso e interface com a aprendizagem humana. Desta forma, qual é o objetivo de toda esta ciência que é a neurociência, que é a neuropsicopedagogia? A reintegração de cada ser humano na perspectiva pessoal, social e acadêmica educacional. Tá? Acadêmica no sentido de estar dentro de uma instituição de ensino, né? Ensino superior ou escolar, mas também educacional. Porque a partir do momento que eu cuido das funções cognitivas e executivas, eu me possibilito que esse ser humano se relacione também de formas diferentes com o conhecimento em outras dimensões da sua vida social, certo? Todas as práticas educativas têm como objetivo a promoção da aprendizagem. Então, como nós já falamos, é o elo entre neurociências e educação. Aprendizagem, cognição, construção do conhecimento, certo? E a partir daí, então, a gente pode entender que a aprendizagem, ela pode resultar do desenvolvimento, como vice-versa pode acontecer. Porém, todo o processo de aprendizagem é intimamente ligado à construção do conhecimento, certo? E nós temos teóricos das teorias do desenvolvimento, das teorias da aprendizagem e das abordagens do ensino que nos ajudam a compreender como que ocorre essa relação entre o sujeito que aprende e o conhecimento, tá? Do ponto de vista orgânico, a aprendizagem ela é um processo complexo que envolve o encéfalo, principalmente porque ele vai reagir a partir de estímulos, certo? Ativando sinapses, deixando elas mais intensas ou menos intensas a partir de como é ofertado este estímulo, certo? Essa é uma paráfrase que envolve vários autores, como Beer, Connors, Paradise, Kandel e Robert Lente. São vários neurocientistas renomados e que eu diria que são os grandes nomes, são as fontes das neurociências relacionadas à educação que nós temos hoje ainda, tá? Então, é necessário o profissional que queira trabalhar com a neurociência aplicada à educação compreender o funcionamento desse sistema nervoso central, como que acontecem as ligações nervosas, as produções de sinapses,
do sistema nervoso periférico, certo? Que se relaciona com um sistema sensorial, porque sem o sistema sensorial, o sistema periférico não consegue levar a informação do estímulo para o sistema nervoso central. Então, o sistema sensorial faz a captação das informações do meio. Que sistema sensorial é esse? Visão, audição, olfato, gustação e tato. É desta forma que eu faço a captação. Captei, as vias aferentes vão levar essa informação através das ligações nervosas até o meu sistema nervoso central, até o encéfalo, onde eu vou decodificar, compreender, analisar essa informação, relacionar com outros conhecimentos que eu já adquiri, com lembranças que eu tenho, vou fazer a memorização dele e produzir uma resposta pela via eferente a esse estímulo. E este, segundo as neurociências, é o padrão de funcionamento do sistema nervoso que me faz compreender informações do meio e que me auxiliam de forma intrínseca na construção do conhecimento, né? De forma orgânica na construção do conhecimento, certo? A partir daí, toda vez que eu tenho uma nova ação do meu aprendiz, em que ele faz um novo